de vocês, amém? Amém. Que alegria rever tantos amigos, fazia tempo que eu não via vocês, e conhecer novos amigos, uma bênção estar aqui com vocês. Eu estou achando que vocês estão precisando relaxar um pouquinho. Fique em pé, por favor. Vou chamar a minha assistente aqui, a Julie. Vem, por favor. Faz cara de Julie agora, que senão... Faz aí uma massa. Pera aí, pô. Agarrar na frente de todo mundo, não. Vira aqui, ó. Vamos fazer uma massagenzinha assim para relaxar. Vira aí, pode fazer. Pede licença, se for irmão. Irmão fala, com licença, posso? Aí faz assim, ó. Faz isso, ó. Que beleza. Isso, agora eu vou virar aqui, Julie. Faz um pouquinho. Como é que tá aí? Tá bom? Agora troca, né? Trocou? Não, explora. Pode explorar. Isso. Obrigado. Excelente. Agora já pode sentar. Chega. Tá bom. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agradecer pelo investimento que você fez, porque todos esses recursos serão revertidos para um projeto social, fazendo diferença. Que é um projeto que nós atendemos 90 crianças, começamos com 100 todo ano, aí infelizmente pelo caminho eles têm desistências, eles têm problemas, mas a gente tem lá hoje 90 crianças atendidas e eu acho que no final o Zé Roberto vai falar alguma coisa sobre isso. E por falar em comunicação, meu amigo Zé disse que é 19h30 o culto, mas é 19 horas. Você foi traído pelo slide que estava aqui atrás, dizendo isso daí. Ele fez de propósito para ver se a gente estava ligado e prestando atenção, não é? Gente, eu tenho a alegria de fazer parte da mesma aventura que vocês fazem parte, que é família. Família é uma bênção de Deus, mas é um grande desafio. Nessa noite, para a gente sintetizar algumas das nossas ideias, eu vou usar alguns PowerPoints, alguns slides aqui concretos. Eu queria que você tivesse em mente o que um copo tem a ver com a sua família. Pode pensar um pouco aí. O que um copo tem a ver com a sua família? No caso eu tenho dois aqui, mas eu vou usar só um como ilustração. Outra coisa que eu queria que você pensasse é o que uma vara de pescar tem a ver com a sua família. Um copo. Cuidado para não deixar ninguém. Uma vara de pescar. E o que o número 3 tem a ver com a sua família? Não sei se vai dar tempo da gente ver tudo. Mas quero que você pense nisso. E antes da gente começar a explorar as ideias, nós vamos orar. Quero convidar você que feche seus olhos. Nós vamos pedir que o Espírito de Deus fale aos nossos corações. Talvez você veio meio contra a vontade, não sei. Tudo parecia conspirar para você não estar aqui, mas você está. Porque na agenda de Deus, essa noite estava preparada. Eu quero convidar você então a deixar aqueles empecilhos do caminho para fora e abrir o seu coração para o que Deus tem a dizer. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado pelas canções, obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio secreto. E obrigado por cada pessoa que aqui se encontra. Nós sabemos que o Senhor orquestrou essa noite para que nós pudéssemos estar juntos, para que pudéssemos buscar a Tua vontade, a Tua palavra, para que pudéssemos, Senhor, sair daqui não como chegamos, mas melhores, mais parecidos com o Teu Filho Jesus, e por Tua graça, com famílias mais fortalecidas. É no nome do nosso Salvador que nós oramos e agradecemos. Amém. Um copo. Meu amigo Marcelo, ele era um pastor. Ele não pastoreia mais, ele pastoreou muitos anos. Ele foi fazer uma visita numa ocasião. Nessa visita que ele fez,
depois de passar um tempo conversando, orientando o pessoal da casa, ele pediu se poderiam oferecer a ele um copo d'água. E a dona da casa prontamente atendeu, dali a pouco veio com o copo. Quando o Marcelo pegou aquele copo que estava geladinho, estava até suando por fora, e quando o Marcelo deu o primeiro gole, ele me disse que foi como se brasas estivessem na boca dele. Era cloro puro. Cloro puro na boca. Ele não sabia se cuspia no tapete da mulher. Imagina, o pastor visitando a casa. Ele não sabia se cuspia, se engolia. Ele não sabia o que fazia. Ele ficou com aquela água na boca dele. E a mulher dizendo: o que foi, pastor? O que foi? E aí não teve jeito, cuspiu no tapete dela. Ele falou: irmã, isso não é água. E foram investigar. Não é que ela estava tentando matar o pastor, não era um pastorcídio. Não. O que acontece é que alguém comprou uma garrafa PET cloro. Alguém colocou essa garrafa PET de cloro perto da pia. Uma outra pessoa colocou sobre a pia e uma outra pessoa colocou na geladeira. E ela serviu para o pastor. Isso é o que eu chamo de frustração de expectativa. O pastor tinha tanta expectativa de que aquilo saciaria sua sede e acabou sendo ferido por aquilo que ele esperava. Esse copo representa todas as frustrações de expectativas que nós temos em família. Todos nós. Porque o que acontece é que cada um de nós, desde a nossa infância, a gente vai crescendo e vai tecendo um universo imaginário do que a gente concebe como deve ser uma família. Aliás, alguns livros, inclusive livros cristãos, pouco ajudam, porque eles nos apresentam a ideia de que existe uma família infalível em algum lugar. E nós crescemos com essa expectativa. A família Walton, quem lembra da família Walton? Só para ter uma ideia de idade aqui. 3, ótimo, 4. Boa noite, fulano de tal. Boa noite, as luzinhas. Vocês lembram? A família dos pioneiros. Quem lembra dos pioneiros? Alguns da minha época lembram dos pioneiros. Pai, mãe perfeita, criançada boa. A gente vai crescendo com aquele imaginário. E a gente entra no casamento com todas essas expectativas. A gente não entra, a gente não diz no altar: sim. Aliás, eu costumo dizer, e tenho feito tantos casamentos ao longo de mais de 20 anos de ministério, se Deus quiser, vou completar 25 no final desse ano. Quando eu chego no altar para fazer um casamento, está tudo lindo, eu falo assim: você promete? Sim. Você, sim. Se eu falar: você dá sua casa para mim? Sim. Eles dizem qualquer coisa ali. Eles dizem qualquer coisa. Sim, não importa. Matei minha mãe? Sim. Eles dizem sim. Sem levar em consideração que ali eles estão vindo com uma bagagem enorme de expectativas, que na sua maioria serão frustradas. Escritora norte-americana chamada Pat Love, é um nome bem sugestivo. Ela escreveu um livro sobre casamento, é uma especialista em aconselhamento. Olha o que ela disse: quando um casal está enamorado, eles precisam de muito pouco para impressionar um ao outro, porque eles estão vivendo uma elevação química imensa. Tem uma química ali, não é? Tem uma química, tem uma coisa que está acontecendo o tempo todo, então não precisa muito. E por conta disso, você acaba fazendo quase de tudo para agradar o outro. Mas à medida, ela continua no texto, à medida que o relacionamento vai se aprofundando, essa química vai se ajustando.
E aí as partes começam a sentir que as expectativas não estão sendo supridas. E o homem se vê numa situação em que ele acredita que as necessidades dele não estão sendo supridas. E a mulher do outro lado olha para a vida dela e entende que as necessidades dela não estão sendo supridas. E de repente, aquilo que era para ter intimidade vira ira. Eu não vou falar muito disso porque faz parte de uma outra prosa que a gente tem. Mas aquilo vira ira. E dali a pouco se torna muito difícil conseguir elevar qualquer sensação de satisfação, realização e prazer na relação conjugal e ou familiar. É ou não é verdade? Antes, naquela atmosfera química, qualquer coisa que ele dizia, ele contava a piada do papagaio, 3 vezes ela ria. Depois que casa, ele vem assim, olha, tem uma boba de contar. Mas você é a mesma piadinha boba de novo. Ou como um amigo meu, eu trabalhei com um pastor na Igreja Bíblica Brasileira em Vila Rubens, e ele era um pastor mais velho, trabalhei com ele muito tempo. Ele dizia que durante o namoro, eles iam de carro, olhavam e diziam assim, olha amor, do lado de fora, eles olha a lua nos iluminando. E depois do casamento falam, olha lá amor, o que é aquilo? É a lua, sua burra. Porque agora chegou num grau de frustração tão grande. Nós não nos damos conta de que as frustrações do relacionamento familiar, elas podem causar muitos danos e não poucas vezes a desintegração do relacionamento. E nessa noite eu gostaria de começar falando exatamente sobre isso. As expectativas frustradas que nós nos deparamos todos os dias. E não importa, se você não é casado, está aqui, você tem um amigo que é casado, seu irmão que é casado, ele tem um copo desse na vida. Ou você tem um copo desse como pai, como filho, você tem um copo desse como irmão. Todos nós nos deparamos em algum grau com frustrações no ambiente familiar. Abra, se você tem em mãos uma Bíblia, porque obviamente a minha ideia aqui não é a gente discutir do ponto de vista psicológico ou terapêutico. Meu objetivo é a gente fazer reflexões bíblicas sobre esse assunto, família. E existe um episódio que se encontra, cuidado aí, cuidado com isso aí, tá bom? Segundo livro dos Reis, tem um episódio aqui de frustração. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Se você encontrou, está lá no Antigo Testamento, segundo Reis, capítulo 5. Se você encontrou, por favor, diga amém. Amém. Se não encontrou, diz, tem misericórdia de mim. Nós temos, aqui a gente tem. Mas eu vou em frente aqui, vou fazer a leitura. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Esse é um homem importantíssimo. A descrição que nós temos aqui são várias. Era grande homem diante do rei. Essa é a ideia. É que do ponto de vista militar, ele é a pessoa mais importante da Síria. Apesar de ele ser um homem de grande reputação e de muitos recursos, ele tem um problema sério na vida: lepra. O texto continua, versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ou em Samaria, depende do que você preferir na transliteração, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem
que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviaria uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festivais. Um minutinho para a gente considerar um pouco mais o que está acontecendo. Numa dessas atividades militares, Naamã acaba levando para a sua própria casa uma jovenzinha, que trabalhava em casa como talvez uma doméstica, ajudando no lar. A menina, consciente do problema de saúde do Naamã, diz um dia para a esposa dele: ai, se ele estivesse lá na minha terra, se ele estivesse na Israel, lá tem alguém que pode curar essa chaga, essa doença dele. De alguma maneira, que o texto não nos diz claramente, a história chega para o Naamã. A mulher deve ter dito para ele lá na cama, falou: sabe bem, tem um jeito de se resolver esse problema. Até porque naquela época a lepra era uma doença incurável. Então ele procura o rei, que envia uma carta diplomática. E ele leva todos os recursos necessários para presentear. Nós estamos falando aqui de peso pesado em ouro e prata para oferecer. Continuando no texto. Versículo 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuro um pretexto para romper comigo. Bom, o problema é que agora Naamã, esse homem poderosíssimo, representando a Síria, trazendo uma carta diplomática, trazendo presentes, ele vai até o rei. Diz assim: rei, está aqui o meu problema, eu tenho uma lepra. E a carta diz aqui que o senhor pode curar. O rei não podia. O rei não tinha condição de fazer aquilo. E ele entende que o que está acontecendo ali é um estratagema de guerra. A ideia era que ele declinasse a possibilidade de falar: não posso te curar. E o rei da Síria declarasse guerra contra ele. Num ato de desespero comum no mundo antigo, ele rasga a roupa de tristeza e clama em desespero, dizendo: ele quer intentar contra a minha vida. O texto continua. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio a mim, e Naamã, pois, com seus cavalos e carros, foi e parou na porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abna e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Dá uma pausa, mas mantenha sua Bíblia no jeito aí que nós vamos ler mais um pouquinho. O que nós temos aqui é um caso clássico de frustração de expectativa. Naamã é importante, Naamã é um homem rico, Naamã é um homem influente, Naamã é um homem poderoso, e ele tem um imaginário de como as coisas deveriam acontecer quando ele chegasse em Israel. O que ele imaginava que aconteceria? Antes de ser curado, ele imaginava outra coisa. Ele imaginava ser recebido pelo profeta com honra, com respeito. Ele saiu da casa dele já pensando: não, quando eu chegar lá, ele escreve o texto, ele vai vir até mim, ele vai pôr as mãos em mim. Perceberam na leitura? Ele vai invocar o seu Deus, e aí eu vou ficar curado da minha lepra. Veja que nessa história o milagre quase não aconteceu
Porque a expectativa de Naamã se frustrou. Como é que respondeu o profeta à expectativa de Naamã? Vocês lembram? Ele mandou um mensageiro. Ele nem saiu para receber o Naamã. Ele mandou um mensageiro. O mensageiro sabe, você é o profeta? Não, eu sou só o mensageiro, eu sou o office boy, eu trabalho aqui. Pois não. O senhor que é o Naamã? Sim, sou eu mesmo. Então, o profeta mandou eu dizer o seguinte, que é para o senhor ir no Rio Jordão, e o senhor se lava lá 7 vezes, tá? E a lepra vai ser, obrigado, hein? Bom dia, tá? Bom dia. Pô, não era isso que ele estava imaginando? Ele falou, mas peraí. Eu tinha uma expectativa. Eu imaginava que ele ia sair, que ele ia tocar, que ele ia orar, que ele ia falar com Deus. Outra, ele me manda tomar banho no Rio Jordão, Lamacento, quando eu poderia tomar banho em Damasco. Bom, se a gente olhar no mapa, a gente vai ver que Damasco está mais ou menos aqui, e o Jordão está aqui embaixo. Tem um ditado em alguns países lá na América do Norte, nem todos dizem isso, mas alguns fazem uma piadinha. Dizem o seguinte, que toda a água que usam lá, desce para cá. E que aqui é o ralo do mundo. E a gente usa a água que veio do ralo do mundo. Bom, naquela época, era exatamente essa percepção. Porque veja só, Damasco era um lugar incrível. Os rios que de lá saíam formavam jardins, pomares, dignos de maravilhas do mundo antigo. E o Jordão era considerado um riozinho de segunda categoria, lamacento. Ele disse, mas peraí, se um homem do meu naipe, se um homem do meu estilo tem que se lavar em algum lugar, tem que ser lá. E quase que um milagre não aconteceu, porque o texto diz assim, e ele se foi, perceberam uma leitura? Ele se foi indignado. Ora, meus queridos, não é isso que acontece conosco? Na relação familiar, na relação conjugal. Você, mulher que está aqui, talvez o seu marido nem saiba que você carrega algumas expectativas frustradas. Você, marido que está aqui, carrega expectativas frustradas, as quais a sua mulher sequer sabe a respeito. E você vai carregando isso vai produzindo esse sentimento de indignação, que você não vê essa expectativa ser suprida. Eu li a respeito dessa jovem. Ela tinha um problema, Nicole. Eu vou contar porque ela deu uma entrevista com uma revista de circulação nacional. A Nicole se casou. 3 meses depois de casada, conta ela, ela estava sentada, terminando um café frio, olhando para o vazio pela janela, e dizendo, por que eu tenho que sair dessa casa agora, enfrentar um trânsito terrível, para ir para o meu trabalho, se eu tenho um marido, esse marido que não me sustenta. Ela tinha uma expectativa, ela entrou no casamento com uma expectativa, mas sabe de uma coisa? Nicole nunca contou para o marido a respeito da sua expectativa. E de repente, ela vai se azedando com ele, e ele vai se azedando com ela, e os dois nem se dão conta de que não está acontecendo um milagre extraordinário naquela casa por conta de uma frustração de expectativa. Era exatamente o que está acontecendo. Naamã quase voltou para a Síria de volta leproso por causa da sua expectativa frustrada. Vocês estão acompanhando o que é isso, minha gente? Alguém deixar de ser curado de lepra porque a sua expectativa se frustrou, não aconteceu como eu esperava. Eu gostaria de propor alguns caminhos para a gente lidar com essas expectativas que se frustram. Pode ser? Se você está comigo, dá um aceno para ver aí. Amém? Então vamos em frente. Primeiro, não negue que você tem expectativas.
Não finja que as expectativas não existem. Se existe algo de positivo aqui no Naamã, nessa história, foi que ele abriu a boca. Do contrário, Naamã teria ido embora para a Síria, em silêncio, não receberia a cura, e ninguém saberia por quê. Por que ele não fez? Por que ele não aceitou? Mas porque ele verbalizou a sua expectativa, foi possível lidar com a sua expectativa. No entanto, veja só, lembre-se que por trás da expectativa frustrada, existe um problema maior. Tudo bem? A expectativa frustrada é só a ponta do iceberg. Ele está reclamando que o profeta não veio ao encontro, não tocou nele, que o rio não era limpo, mas qual é o verdadeiro problema dele? Pode falar. Lepra. O problema dele não é o rio, o problema dele não é o profeta, o problema dele não é o jeito que foi atendido, o problema dele não é o mensageiro, o problema dele é lepra. Então, você pode verbalizar e expressar a sua expectativa que se frustra, mas você precisa lembrar que talvez, ao longo da sua vida, o fato de você ter essa expectativa está vinculado a algum outro problema, que não é a expectativa em si que está produzindo esse azedume, mas é algo mais profundo que aquilo. A expectativa é apenas a justificativa de por que você se deixou azedar. Vamos em frente. Segunda coisa importante é que você precisa ser realista em relação às suas expectativas. Você precisa ser realista. No caso da Nicole que eu disse, ela não conseguiu o que ela tinha como expectativa, que era deixar totalmente o trabalho dela. Mas ela conta na sua experiência que ela conseguiu mudar para mais perto da casa dela, dar mais atenção ao lar, dar mais atenção aos filhos, e com isso ela conseguiu equilibrar aquela expectativa. Então você precisa ser realista em relação à sua expectativa. Por exemplo, meus amigos homens, as crianças, por favor, feche o ouvido delas. Não vai ser Cantares de Salomão a vida inteira. Não vai. Se você não faz parte de igreja, não vai ser Kama Sutra a vida inteira. Não vai. E você precisa entender. Mas você, mulher, é importante lembrar que de vez em quando tem que ter Cantares de Salomão. De vez em quando precisa ter o Cantares de Salomão. Falando em código aqui, porque nós temos menores solteiros. É importante, agora tem que ter esse equilíbrio. Assim como a mulher precisa lembrar que não vai ter romance todo dia. Vai ter cada ano bissexto. Olha, está lindo. Talvez não haverá café na cama sempre de manhã, mas pode ser uma cafeteira elétrica passando café lá. O que é possível, então seja realista. Veja só o versículo 14. Desculpe, versículo 13. O versículo 13 é o versículo que muda a história, que dá a oportunidade para que aquele milagre se concretize. Veja o que diz o versículo 13. Então se chegaram, a minha tradução diz então, outra tradução diz porém, seja como for, esse conector é tão importante no texto, porque ele mostra que deu um novo rumo. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas se disse, lava-te e ficarás limpo. Quer dizer, o que esses servos anônimos, eles não têm nome. E quem sabe eu seja hoje para você, para sua família, para sua casa, apenas esse servo anônimo, te dizendo o seguinte: não é uma coisa tão pequena, não é algo tão pequeno, então seja razoável em relação à sua expectativa. O que é possível? Olha, eu gostaria de viajar sempre para Paris. Eu não, por exemplo, minha mulher
gostaria de viajar, não dá, mas eu te levo na 25 de março. Mas você tem que esclarecer a expectativa primeiro e ver se é razoável. Tá bom, Campos do Jordão. Melhorou, mulheres. Algumas irmãs. Campos do Jordão. Melhor. Mas é razoável. O que o servo disse era: olha, o profeta está te dizendo para fazer algo razoável. É mergulhar no rio, é se lavar no rio. O senhor não faria? Então é importante que nós tenhamos em mente isso. Fazer o que é razoável e ter expectativas razoáveis. Então, assim, sejam honestos. Só que está muito exagerada essa minha expectativa. Baixa um pouco. O que é razoável nas minhas expectativas? É possível fazer isso. Vamos em frente. Outra sugestão que eu gostaria de dar, baseada nesse texto, é que você precisa se concentrar em como você pode lidar com as suas expectativas. Veja o versículo 14. Então desceu o Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Olha, o milagre não ia acontecer. Agora ele está curado. Por quê? O Naamã poderia ter se amargurado na vida e continuasse a sua vida dizendo: sabe por que eu sou leproso? Sabe por quê? Por causa daquele profeta. Porque se aquele profeta tivesse vindo e me cumprimentado direito, tocado na minha lepra e me mandado mergulhar num rio bom, eu estaria curado. Ele poderia passar o resto da vida dele como leproso, pondo a culpa no outro, que é o que nós fazemos muitas vezes. Eu culpar a minha infelicidade, a minha frustração nessa santa. É fácil. Eu poderia fazer isso. Mas veja que o milagre aconteceu porque, ao invés de ficar se concentrando nisso, pelo conselho recebido, ele falou: não, peraí, o que eu posso fazer a respeito disso? Posso eu mergulhar? Então ele foi e fez o que lhe cabia. Não coloque a responsabilidade da sua felicidade, da sua vida, da dinâmica da sua vida, no seu marido, e nem na sua mulher. Faça o que te cabe, faça a sua parte, invista você, seu tempo, energia, coragem, vontade, faz o que te cabe, comece a pensar o que você pode fazer. Dispensaria eu dizer o quão diferente eu e Julie somos, mas acho que eu vou dizer. Eu nasci na maravilhosa cidade de Suzano, Zona Leste. É nóis, irmão, é nóis. Mas a minha esposa, ela nasceu uma cidadezinha simpática em Topeka, no Kansas, nos Estados Unidos. Um lugarzinho, acho que é capital do estado, alguma coisa assim. Culturas totalmente diferentes. Culturas totalmente diferentes. Ela, em função do pai ser um missionário, viajava para os Estados Unidos com frequência. Ela sabia o que era voar. Eu voei pela primeira vez quando a gente foi da lua de mel. Eu só não fui de terno e gravata voar porque ela me avisou: não precisa de isso, não é assim também. Eu não sabia. Totalmente diferentes de perspectiva. Então, logo depois da nossa lua de mel, eu chego em casa, primeira refeição no nosso bangalô, num lugar chamado Nossa Casa. Era lugar, mas estava nosso. E eu olho para a comida. E a comida não sai do lugar, não vem para o meu prato. Eu olho, o prato vazio, e nada. Ela se senta à minha frente, vamos fazer as nossas orações. Eu oro. Abro os olhos, nada. Vazio. Eu falei: escuta, você não vai
Vai para comida, vai servir meu prato? Ela respondeu simpaticamente, um sorriso. Leandro, você acha que você casou com a sua mãe? Vocês riem, adoram. Mas para mim, hoje eu consigo rir também. Mas na época, vocês acham que eu ri? Dois pecadores morando sob o mesmo teto, com culturas diferentes. Vocês acham? Passaram-se uns dias, e então, época das férias já. E ela disse assim, então, Leandro, você vai planejar para as férias? Planejar? Sim. Férias? Porque quando eu era menina, meu pai sempre planejou férias. Meu pai sempre sabia onde a gente ia. Você acha que você casou com seu pai? O dia da caça, outra no caçador. Deixa eu te dizer uma coisa. Mas a gente aprendeu que se a gente queria, se a gente desejava que esse casamento desse certo, que essa família fosse adiante, era preciso aprender a equilibrar as nossas expectativas. Quantas vezes hoje a Júlia faz meu prato sem nenhum problema? Ela faz o prato com alguns problemas. Eu a surpreendi esse ano passado com uma viagem. Eu planejei a viagem sozinho. Ninguém precisou me ajudar. Nem ela acreditava. Fiz uma viagem espetacular. Depois eu conto para vocês como foi. A chave é você não ficar terceirizando a possibilidade do seu casamento e da sua família. O que eu posso fazer a respeito? Aliás, meu querido, Deus, Ele não vai cobrar você por ela, ou você, e você? O que você? Não, o Adão já tentou isso, não deu certo. Não é ela, não, é você que eu quero falar. Eva, não é a serpente, não, é você. É com cada um de nós individualmente. Nós precisamos olhar para a nossa relação conjugal e dizer o que eu posso fazer a respeito. O que eu posso fazer a respeito da minha família. O que eu como pai, o que eu como mãe, o que eu como filho posso fazer para que o milagre de Deus aconteça, para que as bênçãos de Deus se manifestem. Deus deseja abençoar as famílias, Deus deseja. Não sem lutas, não sem dificuldades. Mas nós precisamos então entender que se a gente ficar agarrado nas expectativas frustradas, talvez a gente não veja isso acontecer. Mas vamos em frente, já estou praticamente terminando aqui em função do horário. Outra coisa importante é que nós precisamos lembrar que algumas vezes a expectativa frustrada pode ser um convite para você se encontrar com Deus. Mas a gente não pensa nisso. Existem expectativas que eu tenho e você tem que nunca serão supridas. Não serão. E não serão por quê? Para que a gente tenha fome de Deus. Para que a gente tenha sede de Deus. Para que a gente entenda que só Deus pode suprir esse buraco que existe no nosso coração. E se a gente fica insistindo em tentar suprir essa expectativa em outras fontes que não seja Deus, a gente vai fazer bobagem. Porque aí a gente começa a se imaginar, não, deve ter uma outra versão da minha vida com outro alguém em um outro lugar. E aí a gente começa a fazer contatos facebookianos. Aí a gente começa a rever pessoas que já se foram, achando que ali, que aquela pessoa pode suprir a nossa fome de Deus. Cuidado. Lembre-se que há expectativas frustradas que podem te levar para Deus. Veja o que diz o versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio. Pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. De uma expectativa frustrada, esse homem agora conhece a Deus. Os nossos filhos são assim. Se eles estão com fome,
e a gente deixar, eles chupam bala antes do almoço, eles comem doce, não é assim? E estragam o almoço, porque quando chega a refeição eles não têm mais fome. E quando a gente começa a procurar caminhos para alimentar, curar essa expectativa frustrada com outro elemento que não seja Deus, quando Deus vem para a gente não vê mais graça em nada daquilo que é de Deus. Não é assim? É o que acontece conosco. Nós precisamos, então, se temos uma expectativa que não é frustrada, que não se cumpre, que não se consuma, apesar da gente fazer o que eu disse há pouco, aqueles itens, e continuam acontecendo. Talvez Deus esteja dizendo a você: eu quero você mais perto de mim. Venha até mim. E você vai ver que se você tem sede, eu sou a água da vida. Se você tem fome, eu sou o pão da vida. É importante lembrarmos disso. E finalmente, eu gostaria de dizer que você nunca, jamais, numa situação de frustração de expectativa, deve comparar o seu cônjuge com outro cônjuge, a sua família com outra família. Família, cônjuge, é uma experiência singular, é única. Nunca fique pensando: mas se ele fosse um pouco como é o fulano, se ela fosse um pouco como a fulana, né? A mulher fica pensando: se ele fosse como eu estou meio por fora, o Harrison Ford, está meio gasto já esse, né? Brad Pitt, irmão, nenhuma manifestação pública agora. Se ele fosse um pouco mais assim, não fique imaginando outra pessoa, mas se ele fosse mais simpático como é o amigo dele, ou o homem fala: se ela fosse mais, eu também estou meio fora, Sherry Stone, está velho esse também, já foi? Ou, enfim, imaginando outras pessoas, outros relacionamentos. Não faça isso. É o seu relacionamento, é o seu casamento, é a sua família, é o seu marido, é o seu filho, é a sua esposa. E Deus tem um propósito para essa família. Eu tenho alguns minutinhos ainda. Se você me dá 5 minutos para eu concluir, por favor, levante as suas mãos para o ver. 5, 10, 15, 20, 25, vai dar tempo. Com isso nós vimos o copo e as suas frustrações. Eu vou terminar com este. Meu pai, seu Deneuci, exato, Deneuci, você ouviu bem. Meu irmão ficou com esse nome, a gente chama ele de Júnior, graças a Deus. Seu Deneuci, eu gosto de dizer que ele inventou o controle remoto. Se tivesse patenteado, eu conseguiria financiar todos os ministérios que eu tenho, sem pedir ajuda para ninguém, mas ele não patenteou. Ele tinha uma vara de pescar, ele colocava na ponta da vara uma fita adesiva. Em cima de um armário tinha um aparelho de TV, aqueles preto e branco, colorido, preto e branco, entendeu? E aí para mudar de canal tinha botõezinhos quadrados embaixo. E ele sentado, eu não vi, ele ficava aí desligava, aí ele tornava, ligava, ficava, abaixava o volume. Imagina se ele apanhasse a vara e fosse até a loja lá do japonês que vendia equipamento de pesca na cidade, e dissesse: olha, ô Toshio, essa vara não presta. Por que não presta? Ela não presta porque eu quero mudar de canal, ela desliga a televisão. Eu quero aumentar o volume, ela muda de canal. O seu Toshio ia pacientemente, com o seu costume milenar, oriental, dizer: o problema não está na vara. A vara é boa, é flexível. O problema está no propósito, na função que você está dando à vara. Família é assim. Família é uma bênção. Família é uma dádiva. Casamento é uma dádiva. É um presente. Desde que ele tenha a função para a qual Deus projetou. Vou pedir licença a você e vou rapidamente fazer uma consideração no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, a Bíblia nos ensina
que Deus criou a família com 3 objetivos em mente. O primeiro objetivo, e criou Deus o homem e a mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança. Família existe para materializar os atributos desse Deus que é invisível. Ah, Deus é bom. Cadê Deus? Deus é justo, mas onde está Deus? Deus é misericordioso, mas onde está Deus? Bom, é no ambiente familiar que uma criança pode aprender que bondade não é apenas um som, um fonema. Bondade é o que a mãe faz para o pai, o pai faz para a mãe. Deus é perdoador, e no ambiente da casa, da família, ela vê como é que esse perdão se manifesta. E aí os conceitos desse Deus vão se tornando objetivos e concretos. E ele vai entendendo como é que Deus age no mundo. Porque ele começa a ver a imagem de Deus representada na família. Segundo, Deus colocou o homem num jardim e disse que o homem deveria cultivar e guardar. A palavra cultivar vem da mesma raiz de cultuar ou servir. Família, meus amigos, é o ambiente em que a gente deveria encorajar e ajudar um ao outro a melhor servir a Deus. Eu agradeço a Deus porque nós temos experiências de felicidade, mas o principal objetivo do casamento não é a felicidade, é servir a Deus. E Julie me ajuda a servir a Deus. E pela graça do Senhor, espero, eu ajudo Julie a servir a Deus e os filhos a servir a Deus. E finalmente o homem foi colocado naquele jardim para guardar o jardim. A palavra guardar aparece muitas vezes no Antigo Testamento e tem o sentido de obedecer. Nós existimos para ter um ambiente em que a palavra de Deus é obedecida. 3. Representar, servir e obedecer. Se a gente criar esse ambiente na nossa casa, se a gente lutar por isso na nossa casa, então a nossa família será uma prioridade. E nós desfrutaremos de todas as bênçãos e dádivas que vêm com família. Mas se a gente tentar dar outra função para a família, a gente vai viver continuamente uma experiência de frustração. Você já percebeu que em filme romântico, ele nunca começa com casamento? Já percebeu? Filme romântico termina com o quê? Porque é depois do casamento que a coisa começa. É depois do casamento que amor de verdade tem que ser comunicado. É depois do casamento que a gente entende ou não entende o que é família. E família é você ter a alegria de saber que as pessoas te aceitam apesar do seu mau hálito. Família é saber que as pessoas te aceitam sem máscaras. Saber que eles te conhecem sem capa social. E eles querem continuar com você. Mas família não é brincadeira. Família é coisa séria. Porque família não é apenas para nós. Família é algo para a glória de Deus. Se você é jovem, é solteiro, entender que não está disposto a viver família assim, nem embarca nessa. Porque família é para quem deseja profundamente representar Deus, ainda que infalivelmente, servir a Deus e obedecer a Deus. E algumas vezes a única coisa que nos leva adiante como família são esses 3 elementos. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar por você. Eu tenho participado, eu até falei com o José Roberto, vou em muitos eventos, família fala, às vezes vou ouvir, e eu penso que algumas vezes falta-nos 2 coisas importantes para a gente encerrar. Palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos muda, e oração, porque nós dependemos de Deus. Vamos orar nesse momento, vamos pedir a Deus que nos dê graça para a gente fazer da família uma prioridade do jeito que Deus deseja. Se você puder ficar em pé um instantinho. Você está acompanhado da sua família, eu vou pedir que você dê a mão a eles.
está precisando perdoar, já aproveite para iniciar oferecendo perdão. Se tiver um filho, irmão, se você estiver sozinho, sozinha aqui, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado, para orar com essa pessoa representando a família. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado por homens e mulheres que aqui se encontram. Quantas vezes nós já vivemos, Senhor, experiências de frustração. Que o Senhor possa fazer com que os nossos corações tenham um solo fértil para dar fruto e aprendermos a lidar com isso. Pai, dá-nos a graça de vermos na nossa família o propósito bíblico e dá-nos a graça de implementarmos, Senhor, um ambiente familiar que te representa, um ambiente familiar que te serve, um ambiente familiar que te obedece. Tome em tuas mãos, Senhor, aqueles que estão por um fio. Tome em tuas mãos aqueles que estão por um fio. Renova as forças, a fé, a esperança, para que eles possam entender que família é uma questão de prioridade. É no nome santo de Jesus, Pai, que eu oro com os meus irmãos e irmãs nessa noite e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Vocês foram maravilhosos. Obrigado.